tudo bem? Estamos aqui com mais um Assuntos da Vida Diária. Eu sou a Mila Berthier e gostaria de falar com vocês hoje sobre por que não ceder à pressão. Nós, às vezes, sem perceber, queimamos etapas importantes da nossa vida que lá no futuro vão nos trazer a plenitude como mulher. Então vejamos bem, para a gente prestar atenção. Vou dar uma certa continuidade no assunto que eu já falei um pouquinho a semana passada. Por exemplo, quando nós começamos todas as fases da beleza na nossa vida, pintando o cabelo, tirando sobrancelha, raspando as pernas, usando salto, fazendo chapinha, alisando o cabelo, enrolando o cabelo. Não tô falando que essas coisas elas são proibidas. Eu tô falando de nós começarmos a fazer tudo isso de uma vez. O que vai acontecer? Dos 12 aos 18 anos, nós fazemos essas coisas, certo? Começamos a namorar e tudo mais. Quando chegar dos 19 aos 30, o que vai ter sobre isso pra gente fazer? E dos 30 aos 40, o que restou? É sobre isso que eu tô falando. Não é que não é para nós fazermos, é que é para termos uma gradatividade conforme o tempo, conforme a nossa velhice vai chegando. Porque quando nós estamos meninas, como eu já disse, nós estamos na flor da idade. Não precisamos nos apoiar tão grandemente nessas coisas, não é mesmo? O que eu posso falar para vocês de um ocorrido comigo, quando eu era bem pequenininha, eu tive um trauma a respeito de vaidades e joias que de certa forma contribuiu para que eu tivesse chegado à plenitude dessas coisas no tempo correto. O meu pai, ele foi morto devido a mexer com ourives, com joias, garimpos, essas coisas. Eu criei um trauma muito grande por conta disso. E quando eu tinha 6 anos, mas quando eu fui chegando na minha adolescência, e com aquela condição na minha cabeça, eu acabei me eximindo de querer usar qualquer tipo de joia. Foi mais ou menos assim que tudo começou. As minhas amiguinhas sempre estavam falando para mim: por que você não usa brinco? Por que você não coloca um colar? Olha essas pulseiras, quando começava a moda de algumas coisas, e eu nunca aderia a respeito de joias. Sempre eu tinha que estar explicando o motivo do porquê eu não gostava mais de joias, que eu tinha ficado muito triste por conta disso, meu pai ter morrido, e eu estava sempre explicando. Mas teve outros momentos que também as minhas amigas sempre estavam querendo que eu usasse salto alto, que eu usasse a roupa igual a delas, e eu sentia uma certa pressão por conta disso. Só que a minha característica era ser diferente. Então, de certa forma, isso para mim me fez bem, porque como eu gostava de ser diferente, eu não me importava. Eu não sentia tanto essa pressão de ter que ser igual, porque se eu não fosse igual, que eu não ia fazer parte daquele grupo, que as minhas amigas não iam querer andar comigo, alguma coisa nesse sentido. E são coisas de adolescente que ninguém percebe que está acontecendo, ninguém percebe que pode estar causando um mal. O que acontece? É aonde entra a parte das mães. Conversar com as suas filhas, não é importante ficar se comparando, que cada um tem a sua beleza, cada um pode achar a sua beleza na sua forma de querer se vestir, na sua forma de querer se apresentar. Isso enquanto estamos começando a nossa adolescência. E por que eu falo? E depois o que nós vamos fazer quando estivermos moça, se nós fizermos tudo de uma vez lá quando tá mocinha? Outro exemplo que eu vou dar da minha vida. Eu nem me atinava em raspar perna, pintar cabelo,
Por quê? Porque eu gostava de jogar bola, eu gostava de ter tempo para estudar umas outras coisas que eu fazia. Eu fui uma pessoa que nessa fase eu estudava piano, eu praticava esporte, gostava muito de jogar handball e o meu foco estava nessas coisas que eu poderia desenvolver. Não estava em ficar me arrumando, em ficar me embelezando, mas eu tinha, mesmo nessa idade, um olhar de que teria tempo para eu fazer essas coisas. Eu era nova, mas eu já tinha um olhar meio diferenciado para minha idade naquela época. Então eu não me importava e ó que eu nem me achava tão bonita. Com isso, o que aconteceu? Eu fui crescendo sem muito apego, vamos dizer assim, com essa parte. O que eu fazia? Como eu não tinha vontade nenhuma, no caso de raspar a perna, o que eu fazia? Teve uma moda de descolorir os pelinhos. E no interior, nós, quando estamos jovens, assim, vivemos dentro de clube, de piscina, principalmente na época do verão. Então, o que eu fazia? Eu descoloria os meus pelos e deixava os meus pelos lá. Demorava um tempão para aquele amarelinho, aquele dourado dos pelos ir saindo, e aí todo mundo achava que estava bonito e ninguém ficava me pegando tanto no pé. Mas foi uma técnica que eu usei para diminuir a pegação no meu pé. Olha só, ao mesmo tempo que não feria tanto o meu deixar pra lá nessa parte que eu não queria tanto saber. Outra coisa que eu não fiz foi pintar os meus cabelos. Eu vou levar assim até quando eu aguentar. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que prefiro dar atenção a pesquisas, a leituras de livros, a estudos, passar um tempo em oração, em consagração, para adquirir também um pouco de espiritualidade. E eu não deixo de jeito nenhum essas coisas para perder tempo com outras supérfluas. Pode ser que num outro período da minha vida, que o meu cabelo estiver muito branquinho e tal, eu passe a pintar. Por que não? Se eu achar que eu devo, eu vou fazer. Mas na época correta, na época da maior necessidade. Não ficar usando o meu tempo, que eu acho tão precioso para fazer com outras coisas, em fazer coisas que, ao meu ver, dá para aguentar mais um pouquinho, entende? Eu não estou dizendo aqui que é proibido, eu estou dizendo aqui que nós precisamos melhorar o nosso tempo, melhorar a nossa qualidade em colocar cada coisa no seu tempo, para a gente não ficar gastando todo o tempo. Aqui não é uma crítica destrutiva. É o que às vezes a gente vai contemplando nas nossas andanças, na nossa vida. Às vezes a gente pega meninas novas fazendo unha 4 vezes por semana. É tempo ocioso que não está sendo administrado de uma forma correta em estudo, em melhorar outros âmbitos da vida. Então, naquele tempo ocioso, ela está o tempo todo fazendo a mesma coisa. Cadê a diversidade do que ela poderia então estar fazendo? Entende? Eu estou querendo falar de amplitude, de melhorar o nosso tempo e a cada momento esse tempo gasto com coisas necessárias realmente para aquele momento. Dá para entender? Que mais temos aqui? Tá. Então, eu volto a dizer para vocês que é nesse momento em que a mãe, que mesmo que foi uma mãe que não soube fazer assim com a sua própria vida, essa é a hora de nós nos realizarmos através das boas ações, das modificações que nós não tivemos a oportunidade de fazer, não tínhamos conhecimento, através dos nossos filhos. Essa é a hora. Não querer que os nossos filhos, por exemplo, entrem numa faculdade que era o desejo nosso para cumprir a nossa vontade, porque cada ser humano é um ser humano e nós, enquanto pais, temos que entender que nós vamos direcionar, mas nunca forçar um filho a fazer um
um plano de carreira em cima daquilo que era desejo nosso, entende? A forma de nós podermos nos realizar através dos nossos filhos é essa. Aquilo que não foi dado a oportunidade para nós, nós não tínhamos entendimento, nós passarmos para os nossos filhos. Nós fazermos com que a próxima geração da nossa origem seja melhor do que a nossa. Eu acredito muito nisso, que a glória está em a nossa descendência, como nós fomos melhores do que os nossos antepassados. É assim que evoluímos, é assim que o mundo se torna um mundo melhor. Cada vez que nós conseguimos, é uma vitória para que nós vamos deixar de legado para o mundo. Então era sobre isso que eu queria falar para as moças, para as meninas que não cedam essa pressão, pensa que vai ser tirada, excluída do grupo. Não vai. Que eu nunca deixei de ter muitos amigos, eu nunca deixei de ter pessoas que me amavam de verdade nessa época, que estavam sempre comigo, mesmo às vezes me enchendo o saco, mas elas nunca deixaram de estar comigo. Então eu só posso acreditar que elas estavam comigo pela pessoa que eu era, não pela pessoa que eu me montava ou parecia ser. Eu sou verdadeiramente a pessoa que posso falar sobre isso com a boca cheia. Quem esteve do meu lado, os amigos que esteve comigo, que por incrível que pareça, hoje eu já estou na metade da minha existência, vamos se dizer assim, levando o tempo médio da existência do ser humano. E carrego esses amigos no meu coração e para minha vida até hoje, mesmo estando longe de muitos deles, através das redes sociais, nós ainda temos contato até hoje e não são poucos os meus amigos. Vamos entender que não é necessário ceder à pressão e se comparar com outras pessoas. Vamos ser nós mesmos, vamos caminhar conforme a nossa vontade, conforme o nosso tempo de fazer as coisas. De forma nenhuma eu estou dizendo aqui que nós não vamos ser pessoas zelosas, pessoas cuidadosas, pessoas limpas, pessoas que têm assiduidade em cuidar da sua beleza. Não é nada disso. Eu sei que eu estou falando com pessoas inteligentes e que vai captar a mensagem para fazer a sua vida ter mais sentido, a sua vida ter mais felicidade e você ser uma pessoa plena lá na frente, ok? Eu tenho um versículo aqui que eu vou ler para vocês que eu acho que tá dentro do assunto e eu gosto sempre quando eu consigo achar alguma coisa a respeito dentro da Bíblia, porque a Bíblia, ele é um livro que ele é base para nossa vida. Ele tá em Pedro, depois eu vou deixar nas descrições do vídeo, tá? E ele diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Então, olha aqui, ó, um espírito manso e quieto. É esse daqui que nos faz ter amigos, ser bem visto, que nos faz ser queridos pelas pessoas. E eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu era uma pessoa muito explosiva, muito pra frente, brigona, mandona, mas ao mesmo tempo que eu tinha esse ímpeto da minha juventude, da minha adolescência, eu tinha algo em mim que era manso e adorável. E o que aconteceu? No decorrer desses anos, eu vim trabalhando o meu ser, né? Eu vim trabalhando a minha feminilidade, eu vim trabalhando a minha parte feminina, ainda venho para tirar toda aquela impetuosidade e permanecer com a docilidade, com o espírito de mansidão, ok? Deus quer falar pra gente é que mais importante do que nós nos montarmos por fora, nós termos um espírito manso e dócil por dentro. Tá vendo? Sempre tudo nós voltamos não no ter e sim no ser. Eu espero que vocês possam guardar essa mensagem dentro do coração de vocês. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Beijos!